Fala, povo, tudo bem? Diego aqui, Backlog Chaser, para mais uma resenha. Mas e se tem boina? Significa que é uma resenha de um thriller militar, um thriller de ação, um thriller, enfim. Apesar de alguns detratores aí tá querendo me associar com Viva la Revolution, com essa boina aqui, né? Incrível, né, galera? Tem cara que consegue estragar uma pessoa só estragar um corte de bigode. Horrível esse corte de bigode, mas, pelo amor de Deus, né? Uma galera aí conseguiu estragar o visual de boina com barba, né? Só faltou isso aqui ser um Rolex, eu tá com charuto e a merda estava completa. Enfim. Mas não é apenas um tecno-thriller. Nós temos aqui não um thriller militar, né? Nós temos aqui um tecno-thriller militar e político. Ou um thriller militar tecno-político. Ou um thriller tecno-militar político. Ou um thriller político. Enfim. Escolha do jeito que vocês quiserem. Já deu para perceber que, obviamente, estou falando aqui de A Caçada a Outubro Vermelho, do grandíssimo senhor Tom Clancy, que já nos deixou. Bom, quem foi Tom Clancy? Então, o Tom Clancy ele nasceu em 1947 e morreu em 2013 com 66 anos. Morreu até relativamente novo, né? O seu maior legado, além de escritor, ele também era historiador, e seu maior legado, obviamente, é a série Jack Ryan, que hoje já conta aí com mais de 40 livros. 40 livros. Só que ele é um caso curioso, né? Porque ele é um tipo raro de autor que ele escreveu menos da metade desses livros. Ele escreveu mais ou menos um quarto desses livros só. Ele escreve sozinho os livros 1 a 12, a partir daí ele até dá ele se afasta um tempo por problemas de saúde. Do livro 13º ao 16º ele publica conjuntamente com outros autores, como Grant Blackwood e o Mark Greene. E a partir do 17º é só outros autores que publicam. Então quando ele morreu em 2013, ele nem viu o último livro que ele escreveu conjuntamente com um desses autores ser publicado, né? Então além dele não ter escrito sozinho apenas 12, ele não viu aí uns 25 livros da sua série que ele criou serem publicados, né? Que é triste, certo? Depois da morte dele, ali, a partir de 2015, mais ou menos, a gente tem ano que chega a lançar 3 livros do Jack Ryan, assim, tá? Por ano. É impressionante a quantidade de livros que tem essa série. O livro, especificamente, né, da Caçada ao Outubro Vermelho, ele foi lançado em 1984 lá nos Estados Unidos, e se minhas pesquisas estiverem corretas, a primeira edição brasileira também é do mesmo ano, de 1984. E eu tenho um dado muito curioso aqui, que até 1988 esse livro vendeu 5 milhões de cópias. Até 1988 ele vendeu 5 milhões de cópias. Imagina o quanto já não vendeu hoje aí nos seus mais de 40 anos de publicação em todo o mundo, né? Aqui no Brasil, a gente tem 3 versões desse livro. A primeira é essa de capa branca, que eu falei para vocês que foi publicado lá em 1984 pela Record. Aí nos anos 90 a gente passa a ter essa daqui com a capa do filme. E por fim, vai parar aqui, para aqui. E por fim, em 96 sai essa última versão aqui da Super Sellers, né? Aquela coleção que a Record e a Altaia fizeram, lançando diversos livros aí muito famosos. Aqui no Brasil, a capinha mais bonita é da primeira edição mesmo, né? Teve um momento que eu até gostei bastante dessa daqui, mas conforme o tempo foi passando, fui pegando o desgosto dela. Ainda mais porque, galera, se vocês observarem, olha só, os 2 livros têm 450 páginas, tá? Mas olhem a grossura de um para outro, olha a diferença. E os 2 têm 450 páginas. A diferença está na gramatura da página. Uma é branca, a outra é amarela e a gramatura é diferente. Vou pegar um exemplo aqui para vocês, ó. Folha 272 e 273. Vamos ver se vai pegar na câmera. Olha como você consegue ver 2, às vezes até 3 folhas para trás, né? De tão fina que é essa página aqui. Não sei se vai dar para vocês perceberem isso. Vou pegar o mesmo ponto aqui, que eu acho que é idêntico, para vocês verem como que nessa edição aqui é muito mais confortável a leitura. Olha, é igualzinho. Você até consegue ver um pouquinho a folha de trás, mas é muito mais confortável. O livro também abre de forma muito mais fácil. Por isso eu vou recomendar para vocês que, se interessarem pelo livro, corram atrás dessa versão aqui, que é Arroz de Festa em Sebo, tá? É muito fácil de achar. Essa minha aqui custou R$10. Eu comecei a ler nesta versão aqui, mas estou velho, minha visão tá horrível, então eu falei, não vai dar certo isso. Aí eu fui nos sebos aqui da minha cidade e encontrei essa outra aqui. Tá? Então eu recomendo que vocês façam a mesma coisa. Continuando nas capas, também eu fiquei curioso se tinha alguma capa decente para esse livro pelo mundo, né? E para isso, então, eu acabei indo lá no Goodreads. O Goodreads ele tem uma seção que você pode ver todas as edições publicadas no mundo, desde que alguém tenha cadastrado essa edição lá, então ela pode ser falha, tá? Ela não tem 100% de tudo. E com isso, então, eu inauguro um novo blocozinho aqui no canal. Sempre que eu fizer uma resenha de livro, eu vou eleger a melhor capa do mundo. Então lá, galera, eu tive mais ou menos umas 24 páginas de capa
capas, são aí cerca de 240 versões para analisar. Lógico que, como eu já disse, tem certas falhas, provavelmente tem muito mais. Essa capa branca brasileira, por exemplo, não está cadastrada lá no Goodreads. E lógico que nós temos aí capas que são usadas para diversas versões, né, que simplesmente copiam a americana, ou, por exemplo, sai essa mesma capa no capa dura, no capa cartão, no formatinho de bolso, no Kindle e no Audible. Então, pô, né? Então não são exatamente 240 capas diferentes para a gente analisar. Eu gostei de duas. Essa aqui, francesa, de 1989, e essa outra aqui, americana, utilizada nos anos 2010 para cá. Essa chinesinha aqui também é bem interessante, tá? Eu esqueci o ano que ela é, eu vou colocar a informação aqui, mas não tem... Tinha muita coisa bizarra, hein? Puta que pariu, como tinha coisa bizarra para esse livro. Bom, o livro, como já dito, foi lançado em 84 e ele se passa em 1983. Então, para a época, ele era extremamente contemporâneo, né? A gente está falando ali do finzinho da Guerra Fria que vai ali do pós-Segunda Guerra Mundial até 1990, 91, com a queda da União Soviética. Então, para a época, ele era extremamente contemporâneo. E a história vai falar, então, de um novo submarino nuclear que a Rússia inventou. Esse submarino vai ser comandado então pelo Capitão Hemius, um grande capitão. Ele não é russo, ele não é soviético, tá? Ele é lituano. Ele vai pegar esse submarino que foi nomeado como Outubro Vermelho, em homenagem à Revolução de Outubro de 1917, né, que colocou a Revolução Soviética em prática. Ele é um dos mais experientes, um dos capitães que mais treinaram marinheiros em toda a marinha russa, né? Então ele vai levar esse submarino para fazer uma série de exercícios, uma série de testes. Só que o Capitão Hemius tem outras ideias na cabeça. De posse desse submarino dito indetectável, porque ele tem altas capacidades bélicas e altas capacidades de ataque bélico, né? E ele também, como dito, é indetectável porque ele tem um novo sistema de propulsão que dificilmente é capturado por sonares. Então ele consegue passar indetectável por qualquer lugar que ele quiser, e com isso ele pode chegar à costa americana e lançar um bombardeio ali para acabar com uma guerra preventiva, para acabar com uma guerra preventivamente. E isso é uma baita de uma arma, né? Mas qual que é a ideia então do Capitão Hemius? É utilizar justamente esse submarino extremamente tecnológico e indetectável para conseguir fugir das forças russas, das forças soviéticas, né? Ele quer desertar para os Estados Unidos. E para isso, então, ele vai contar com a ajuda de alguns subordinados logo abaixo dele para dar fim a esse objetivo. E ele vai até utilizar esse submarino aí como barganha com os Estados Unidos, né? Falando, ó, me aceite parte da minha tripulação como um todo, e eu te entrego o submarino mais poderoso do mundo. Pô, uma baita de uma barganha, uma baita de poder negociável. Mas quais os motivos que ele está querendo fazer isso? Tem um motivo muito mais latente, que é pelo que acontece com a esposa dele. Não vou entrar aqui em detalhes para não dar spoilers, mas isso o afetou de maneira muito profunda. Fora isso, ele também, como eu falei um pouquinho lá para trás, ele não é soviético, ele é lituano, né? E ele foi crescendo muito desgostoso com os rumos que ele viu que a União Soviética tem tomado, já que ele é uma pessoa que tem acesso ali ao alto escalão do que acontece na União Soviética. Ele tem visto muita corrupção, ele tem visto muita coisa errada acontecendo ali dentro, e ele tem ficado bastante decepcionado com isso. Fora isso, ele acha que esse submarino não vai ser usado para o bem. Ele não vai ser usado meramente como um equipamento de defesa, porque, como dito, ele é classificado até como algo para um ataque preventivo e não para uma defesa, né? Então ele começa a ficar desgostoso de que essas pessoas que eu não confio mais vão fazer com um submarino tão poderoso como esse. Então ele acha que ninguém deve ter algo desse tamanho. Então nós temos aqui um misto de revanche com desilusão, com pacifismo desse Capitão Hemius, né? Que já está aí mais velho, experiente, muito condecorado. Mas obviamente que vai dar errado, né? Porque ele tinha um agendamento, um exercício combinado ali com outros submarinos, com outros navios, com outras embarcações, e ele simplesmente não vai comparecer nesse exercício. O que aconteceu com o Outubro Vermelho? E nisso, toda a frota russa do Atlântico Norte vai partir atrás dele para tentar descobrir o que aconteceu. Será que ele afundou? Será que os americanos o capturaram? O que aconteceu com o Outubro Vermelho? Não demora muito para os soviéticos perceberem a real intenção do Capitão Hemius, até porque o Capitão Hemius deixou umas pistas bem óbvias para trás sobre o que ele queria fazer. Então, como dito, eles vão colocar toda a frota do Atlântico Norte em busca desse submarino. Nós estamos falando aí de mais ou menos 30 navios de superfície e 58 outros submarinos indo atrás dele. E vocês imaginam a reação dos americanos? A gente está falando de uma época onde tudo era monitorado.
Tudo era monitorado. Os americanos sabiam onde estavam todas as embarcações soviéticas. A maioria dos submarinos. Eles conseguiam detectar tudo. Sabiam onde que está o submarino, qual rota ele costuma fazer, qual porto ele costuma aportar para reparos, para descanso, etc. Tudo é muito conhecido dos dois lados. E de repente a gente tem essa quantidade gigantesca, aí, 58 submarinos e 30 navios. Nós estamos falando de 88 embarcações navais rumando para a costa leste americana. O que os americanos vão pensar disso? O que você, como um agente de defesa, um militar, alguém da marinha americana, pensaria ao ver de repente essa situação indo para sua costa? Você pensaria que vocês estão sendo atacados, né? Pelo amor de Deus. Então a gente vai ter aqui o início de um grande jogo de caça aqui, né? De gato e rato. Os soviéticos não querendo ser expostos a uma vergonha por ter uma deserção tão importante, com um equipamento tão poderoso, tão importante para eles, de orgulho para eles, né? Olha o nome que eles deram para esse submarino, né? Os americanos querendo saber se eles estão sendo atacados ou não. O capitão Hamill tendo que escapar dessa perseguição que ele está sofrendo dos soviéticos, tendo que se livrar também de agentes infiltrados dentro do próprio submarino, que reportam diretamente à KGB, não reportam a ele. Toda embarcação tinha uma dessa, tinha um agente desse, né? Ele também tem que convencer os seus outros tripulantes ali neutros de que tudo que eles estão fazendo é certo. Não, nós recebemos uma nova missão, não, nós vamos fazer isso e aquilo, porque agora é a missão que me foi concedida. Então ele tem que fazer as coisas darem certas, fugir desses agentes internos, fugir da frota soviética e ainda convencer os neutros, os peões ali, de que o que eles estão fazendo é tudo certo. E, pior, ele tem que convencer de alguma forma e contar com a perspicácia americana deles entenderem o que ele de fato está querendo fazer com esse submarino. Que ele não está indo atacar, que ele está indo deserdar. E se os americanos conseguirem perceberem isso e dar ajuda nos americanos, né? Os americanos também aí vão ter que contar com uma boa desculpa depois, porque os soviéticos vão saber que eles pegaram o navio, né? Para segurar esse navio, esse submarino por tempo suficiente para poder estudar ele e fazer uma engenharia reversa ali no caso. Porque seria um grande incidente internacional os americanos simplesmente capturarem esse submarino e não devolverem para a Rússia, pois eles não estão em estado de guerra, né? Isso seria uma declaração de guerra. Então eles também não querem se envolver nesse grande incidente internacional e iniciar aí uma terceira guerra mundial fatal para o mundo inteiro. Não sei se vocês notaram que eu não falei no nome do Jack Ryan aqui até agora, né? Apesar de ser um livro do Jack Ryan, o primeiro livro dessa série do Jack Ryan, né? Ele mal aparece no livro. E quando ele aparece, vou reformular aqui. Durante o livro, ele aparece poucas vezes. Ele tem um tempo de tela, ele tem um tempo de livro, um tempo de leitura muito similar a diversos outros personagens, como o próprio Capitão Hamill e alguns agentes do governo, como Comandante Greer, né, como o próprio presidente americano, etc. O Jack Ryan aqui, ele ainda é um novato. Novato no sentido de ele não tem uma grande estatura dentro da organização governamental dos Estados Unidos. Ele é mais um analista. Lógico, ele ficou famoso por algumas coisas que aconteceram em Londres, antes desse livro, né, que aqui são só mencionados, mas que depois é contado nesse livro aqui. Então ele tem uma certa fama que o precede, mas ele ainda é apenas um analista. E ele vai então tentar convencer os americanos que ele entendeu o que o Coronel Hamill está tentando fazer. Ele toma as rédeas do livro mesmo, né, a gente pode dizer assim, apenas ali no terço final. Até ali, ele ainda é mais um personagem junto com diversos outros. Lógico que é ele quem vai ter os maiores insights, as maiores descobertas, talvez até as maiores movimentações, né, que vai fazer esse plot andar para frente, mas ele ainda assim é mais um ali até esse ponto, né? Por exemplo, ele é um personagem que ele tem perfis, né, de todos os altos comandantes de altas patentes militares lá na União Soviética, e ele conhece o Capitão Hamill melhor do que o Capitão Hamill se conhece, né? E isso pode ser dito para vários outros. Vai ser o Jack Ryan que vai conseguir convencer o governo americano do que o Hamill está fazendo. O livro, vamos entrar agora assim, falando especificamente do livro, eu gostei bastante, tá? Gostei bastante mesmo, mas eu reconheço que o livro tem suas barrigas, tá? O livro tem bastante barriga. Se são 450 páginas, eu acho que ele poderia ter facilmente aqui umas 50, 100 páginas a menos. Em diversos momentos, o Tom Clancy, como eu falei lá no começo, é um thriller militar político. Então a gente vai ver muita discussão política, principalmente puxada ali pelo presidente americano com o embaixador russo, e muita discussão de como os russos vão interpretar tal coisa, como os americanos vão interpretar tais ações. E por ser um thriller, ele também vai em muita minúcia do que está acontecendo dentro de algumas embarcações, de como funcionam determinados equipamentos. E isso algumas vezes gera algumas barrigas enormes, né? Mas essas barrigas aí são meio 880, tá?
explicar mais ou menos. Tem um momento, por exemplo, que ele vai explicar como funciona um sonar e como eles conseguiram fazer uma certa detecção. Para mim, isso não foi interessante, ficar vendo o cara mostrando como foi a experiência dele, como ele conseguiu fazer esse pinpoint de localização, como ele conseguiu ouvir aquele barulho, como que o sonar de fato funciona, etc. Para mim, isso foi... Diversos momentos também vai ter algumas outras barrigas, porque o Clancy ele tem um vício de todo personagem, por minimamente influente que ele seja, por mais pequena que seja a participação dele no livro, ele costuma dar um histórico muito grande para esse personagem para tentar justificar qualquer coisa que ele fez. Então esse personagem vai apertar um botão importante. Ele vai passar ali uma página e meia, descrevendo por como que esse cara chegou ali e por que ele decidiu apertar esse botão, entende? Então, às vezes, fica essas barrigas, essas coisas assim. Por exemplo, eu tô lendo Cobra agora e já li também O Dia do Chacal. O Frederick Forsyth também tem esse costume de dar esses backgrounds para alguns personagens que logo, logo vão sumir. Mas ele é bem mais comedido nisso, né? O Tom Clancy, ele exagera bastante nesse sentido. Só como eu falei, algumas dessas barrigas, às vezes você só fica lá assim... Não precisava, mas outras, tem uma, por exemplo, vou falar uma para vocês aqui, que é uma coisa que até não acontece no filme. Vai ter um problema com uma embarcação, não vou falar exatamente que problema é esse, não vou falar o que acontece com essa embarcação, de que lado que é essa embarcação, mas vai ter um problema muito grande com ela. E conforme eu estou ali lendo, começa a ser página e mais página dele descrevendo qual foi o estresse que causou aquilo, como aquilo começou, como aquilo foi evoluindo e afetando outros sistemas, como pessoas dentro da embarcação começaram a enxergar aquilo. No painel do fulano de tal que tem essa função apareceu desse jeito, no painel do outro fulano, e aí ele dá um background desse fulano, apareceu desse outro jeito, e conforme mais um não notou, porque para um era só uma coisinha simples, que não dava sem preocupação, mas se você juntasse todas as informações, eles talvez teriam visto que era uma preocupação muito grande. E isso ele vai escalando, ele vai evoluindo, ele vai mequendo com você pelos encanamentos, pelos fios elétricos mandando o sinal. Ele vai explicando como isso vai progredindo e sabe aquela coisa da rachadurazinha que de repente derruba uma casa? Ele vai fazendo isso com você, são páginas e páginas, eu estava ali. Caramba, Tom Clancy, bora, mano, não precisa de tudo isso, bora. Só que chega no final de todas essas páginas, eu tô... Caralho, Tom Clancy, você é um gênio, puta que pariu, que coisa fantástica que aconteceu aqui. Foi um baita de um dos clímax do livro, né? Que o filme tira totalmente, eu vou falar logo do filme. E por diversas vezes tem isso, né? E tem um outro momento lá que quase acontece um embate ali entre americanos e russos, né, no meio do mar, e ele vai descrevendo o que um caça vai fazendo, como a embarcação vai reagindo. Cara, eu me senti lendo Top Gun Maverick ali naquele momento. Então a gente tem essas barrigas que por horas são meio chatas e entediantes, mas por horas são fantásticas e pontos de clímax no livro, tá? Então perseverem. Outro ponto aqui também é não esperem grandes desenvolvimentos de personagem. Apesar de ser o livro do Jack Ryan, como eu já disse, ele toma rédeas mesmo ali mais pro final. Ele é o único que tem mais ou menos um desenvolvimento de personagem aqui. Todos os outros são meio descartáveis. Mas a gente tem que lembrar que é um techno-thriller. O que importa aqui é a mensagem que ele está querendo passar, a ideia que ele está querendo te convencer do que pode acontecer. É muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, em muita ficção científica, como do Asimov, por exemplo, né? Muita gente reclama do Asimov que os personagens deles não têm aprofundamento, eles são rasos, né? Mas, gente, a gente tem que lembrar que o Asimov, assim como o Tom Clancy aqui, e diversos outros autores, eles querem transmitir uma ideia, um conceito, né? E os personagens aqui, eles estão mais para transmitir essa informação para você. Eles são meros instrumentos para expor, desenvolver, executar, concluir essas ideias, esses conceitos que ele quer te transmitir. E a mesma coisa vai acontecer aqui com o Tom Clancy, tá? A maioria dos personagens, eles vão se resumir muitas vezes às suas funções, mas eles vão te transmitir esse conceito, vão executar esse conceito e vão concluir este conceito dentro do livro, tá? Obviamente, após ler o livro, eu fui rever o filme Caçada do Outubro Vermelho, lá, lançado em 1990, se eu não me engano, que tem o Alec Baldwin como Jack Ryan e o Sean Connery como Capitão Reynolds. Tem diversos outros atores famosos aí que fazem papéis secundários, né, coadjuvantes. E tem bastante diferença, tá? A primeira vez que eu vi esse filme, sei lá, 15, 20 anos atrás, eu tinha gostado bastante. Dessa vez, pós-leitura do livro, o filme já caiu um pouco no meu conceito, porque ele muda bastante coisa. Como eu já disse, vou me repetir novamente, o Jack Ryan não é exatamente o protagonista desse livro.
No filme, ele é o protagonista desde o começo. Desde o começo, Jack Ryan assume as rédeas do filme. Eu citei aqui a figura do presidente dos Estados Unidos, né? E no filme ele é substituído, se eu não me engano, por um senador, por um ministro da defesa, alguma coisa assim. O papel dele não existe no filme, que para mim tira total escala do conflito que pode estar se armando ali, né? Do problema que está criado ali com a fuga desse submarino. Você vai colocar isso para algum político menor, para algum funcionário menor dentro do governo americano, para mim isso tirou essa escala. Ainda falando de escala, eu achei que o livro também não consegue dar essa... O livro não, o filme não consegue também dar essa sensação de escala, da magnitude de quantos navios estão indo para a costa leste americana, tamanho do problema e do conflito que isso tudo pode gerar. O livro eu achei bem melhor nesse ponto, tá? Mas muito melhor. Uma outra ideia muito central aqui é que no livro o Jack Ryan vai conseguir convencer todo mundo das intenções do Reynolds, né? Ele vai mostrar que ele conhece bastante, ele vai fazer as análises do que está acontecendo ali no momento e ele vai conseguir convencer, bem no começo do livro, quais são as ideias do Reynolds. E no filme as pessoas duvidam de tudo isso que ele está falando, né? Então ele demora muito mais tempo para conseguir convencer as pessoas de que ele está certo nas intenções do Capitão Reynolds. Outra diferença bem grande é que a Marinha Naval Real Britânica tem uma grande participação aqui no livro, até pelos contatos que o Jack Ryan faz aqui no livro, no segundo livro da série, né, Jogos Patrióticos, que se passa antes do Caçado ao Outubro Vermelho. Então a Marinha Britânica é muito importante aqui no livro para algumas ações serem realizadas. No filme ela inexiste, tá? Tudo é feito pelos americanos e muitas das ações de outros personagens são feitas pelo Jack Ryan. Outras mudanças também é com relação ao Capitão Reynolds, né? Aqui no livro, como comentei, ele tem diversos motivos aqui para fazer esse ato, né? O que aconteceu com a esposa dele, o fato dele ser lituano e não se convencer mais dos rumos da União Soviética e também esse aspecto um pouco de desbalanço militar. No filme eu fiquei com a impressão de que foi só, ele virou quase que um militar pacifista de repente de uma hora para outra. Então o filme eu achei um pouquinho mais difícil de engolir esse fato da deserção dele. E mesma coisa da relação do Capitão Reynolds com a sua tripulação, né? No livro ele tem esses comandados logo abaixo dele que estão embarcados nessa ideia de deserdar também, e enquanto que no filme ele tem muito mais problema em convencer esse pessoal. O pessoal duvida muito das ideias dele. E no livro, o Capitão Reynolds ele tem certeza que ele vai conseguir completar a missão. No filme ele está sempre se duvidando também, ele está sempre duvidando se vai dar certo. Tem um outro trecho pequeno, mas assim, que não faz diferença nenhuma no filme, tá? Ter isso ou não. Mas que eu achei muito curioso, porque quando finalmente alguns marinheiros soviéticos, e talvez pode ser considerado spoiler para alguns, eu não acho, porque é sabido que um momento vai ter esse encontro entre os personagens, né? Então a gente vai ter ali alguns marinheiros soviéticos conversando com alguns marinheiros americanos, e eles começam a perguntar aos americanos sobre como é algumas coisas nos Estados Unidos, né? E eles parecem crianças impressionadas com os relatos que ele vai fazendo, né? E eu já vi algumas pessoas criticando que isso hoje em dia pode pegar meio mal, que não era bem assim, né? Foi muito propagandista essa diferença. Olha como os Estados Unidos é bom, como a Rússia é ruim, etc. Mas não sei, viu? Eu fico com a minha desconfiança dessa crítica, porque é só a gente ver como hoje em dia ainda muitos refugiados de Cuba, da Coreia do Norte, de outras ditaduras reagem quando chegam aqui mesmo ao Brasil, aos Estados Unidos e tudo mais. E o próprio líder comunista, né, lá em 1989, o Boris Yeltsin, tem várias fotos clássicas dele visitando um supermercado no interior dos Estados Unidos e ficando abismado com a quantidade de comida em oferta que ele via lá, disponível para qualquer um chegar e comprar. Ele até acha, quando ele vê essa foto, vou colocar ela aqui, ele acha que os americanos armaram para ele. Aquilo ali é meio que cenário só para impressionar ele e tentar convencer ele de alguma coisa, enganar ele de alguma forma, né? E os americanos falam, não, escolhe qualquer mercado, a gente leva, vai ser a mesma coisa, a gente está no mercado do interior dos Estados Unidos. Então ele fica muito impressionado com aquilo, afetou ele pra caramba, ele diz isso até na sua autobiografia. Se isso afeta o líder, imagina pessoas menores, né? Se eu não me engano, ele até diz nessa ocasião aí que se o povo russo tivesse noção do que é um supermercado americano, eles entrariam em revolta, né? Porque lá na Rússia, na União Soviética, eles tinham que fazer fila para pegar somente aquilo que era permitido, tinha uma quantidade limite para cada um. Né? Então eram situações muito diferentes, ainda mais nesse período decadente da União Soviética. Vai fazer diferença pro filme? Nenhuma, mas é um ponto legal que eu achei muito curioso de ler, que me fez lembrar desse tipo de coisa, de situação, né? Enfim, o saldo, para mim, é extremamente positivo. Ainda mais se a gente lembrar aqui que, como estou me repetindo muito aqui, né? Apesar de ser um livro de Jack Ryan não é, de fato, o líder, né, o protagonista aqui, ele ainda tem um baixo escalão
E conforme os livros forem passando, ele vai assumir maiores importâncias, tanto é que ele vai virar presidente em livro futuro, e o filho dele vai assumir cargos importantes também. Então nós temos toda uma crescente. E assim como esse é o livro de estreia do Jack Ryan, que está querendo se provar ao mundo, também é o livro de estreia do Tom Clancy. Então pode ter muita falha que a gente comenta aqui de escrita dele, essas barrigas, que a gente pode relevar a esse fato, né, de ser um livro de estreia do Tom Clancy. Mas eu faço uma ressalva aqui. Meu amigo Andrew, lá do Arsenal Books, fez recentemente uma resenha de Sem Remorso, que se eu não me engano é o quinto ou sexto, acho que é o sexto ou sétimo livro da série Jack Ryan, e ele também reclamou de barrigas nesse sentido, tá? Então pode ser que seja algo comum aqui na literatura do Tom Clancy, mas eu espero que melhore. Pouco que eu já li do segundo volume, eu já senti um pouquinho mais de diferença. Mas também, pelo que eu ouço falar desse volume aqui, né, do Jogos Patrióticos, ele é muito mais puxado para o thriller militar do que para um tecnopolítico e qualquer outra coisa nesse sentido. Como já dito, foi adaptado para filme. Os próximos livros são então da série Jogos Patrióticos. Depois nós teremos O Cardeal do Kremlin. O quarto livro é Perigo Real e Imediato. E o quinto livro é A Soma de Todos os Medos. Aqui no Brasil saíram só 13, eu tenho os 13. Ainda vou fazer um vídeo aqui de ordem de leitura desses livros, né, falando um pouquinho resumidamente da sinopse de cada um, muito parecido com o do Jack Ryan que eu tenho aqui no canal. Se você não, Jack Ryan, do Jack Reacher que eu tenho aqui no canal, se você ainda não viu, vai lá dar uma conferida. Quero terminar de ler isso daqui até o fim do ano. Comecei a ler porque eu terminei a série de TV, né? Tem 4 temporadas lá na Amazon Prime. Aí eu fiquei empolgado, comecei a ler isso daqui, mas eu tô na página 56, capítulo 3. Ah, aliás, o que a gente teve de adaptação? Teve o Caçado Outubro Vermelho, teve os Jogos Patrióticos e teve esses dois livros aqui, A Soma de Todos os Medos e Perigo Real e Imediato. Esse com Ben Affleck, esses dois com Harrison Ford no papel de Jack Ryan. Tá certo? E eu quero ver se eu leio pelo menos mais esses dois aqui no ano que vem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Me segue lá no Instagram. Semana que vem vai ter mais uma resenha aqui no canal, dessa vez de uma fantasia. Eu quero ver se eu consigo deixar essa constância aqui, né? Todo domingo um vídeo no canal. Valeu, muito obrigado, até a próxima aí. Fui!